Título: O milionário acolhe mendiga negra Dona Maria e a família no AP Triplex da Barra. A portaria do condomínio de luxo na Barra da Tijuca tava um burburinho só. Seguranças de queixo caído, porteiros cochichando e a fofoca correndo solta. É verdade, sim, senhor. Seu Jorginho, o Bambambam, trouxe uma família inteira para morar com ele. E não é parente não, viu? Dizem que catava latinha na praia. E era pura verdade. Dona Maria negra, sofrida. Uma pele marcada pelo sol e pela vida dura. Parada ali, meio sem jeito, com os 3 filhos e 5 netos a tiracolo. Crianças descalças, sacolas de lixo cheias de roupa. Um cheiro forte de suor e desesperança no ar. Contrastava demais com o carrão importado do seu Jorginho, o milionário da construção, que sorria abertamente, como se estivesse levando a família para Disney. Ninguém entendia nada. O que um cara da alta sociedade, acostumado a champanhe e caviar, queria com uma família humilde, que mal tinha o que comer. Uns falavam em caridade, outros em jogada de marketing. E tinha até quem apostasse em macumba braba. Seu Jorginho, sem ligar para os olhares tortos, foi logo apresentando a nova família para os funcionários. Essa é a Dona Maria, gente. E esses são os filhos e netos dela. A partir de hoje, vão morar aqui com a gente. Quero que tratem eles com o mesmo respeito que tratam a mim, entenderam? Dona Maria, com a voz embargada, só conseguiu agradecer com um fio de voz. Seu Jorginho, o senhor não sabe o bem que está fazendo pra gente. E foram eles, de elevador privativo, rumo ao triplex cinematográfico. Piscina na varanda, vista pro mar, móveis de design. Um choque de realidade para quem vivia num barraco de favela, sem água encanada e com medo. Da chuva. A noite caiu e a curiosidade só aumentava. O que ia acontecer agora? Será que Dona Maria e sua família iriam se adaptar ao luxo? Ou a diferença social ia criar um abismo intransponível? E o principal, qual o segredo por trás dessa generosidade toda do seu Jorginho? Mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite caiu e a curiosidade só aumentava. O que ia acontecer agora? Será que Dona Maria e sua família iriam se adaptar ao luxo? Ou a diferença social ia criar um abismo intransponível? E o principal, qual o segredo por trás dessa generosidade toda do seu Jorginho? Mistério. No dia seguinte, o solzão carioca já botava para quebrar quando Dona Maria acordou. Olhou para o lado, viu as netinhas dormindo tranquilas na cama king size e quase chorou de novo. Meu Deus, que bênção, pensou. Mas a felicidade durou pouco. De repente, um grito daqueles de gelar a alma ecoou pelo triplex. Era a empregada, a Cleide, que tinha ido levar o café da manhã para o seu Jorginho. Dona Maria pulou da cama e correu para o quarto. A cena era de filme de terror. Cleide, paralisada na porta, a bandeja de prata jogada no chão, café derramado por todo lado. E no meio do quarto, seu Jorginho, morto, caído no chão, com uma faca cravada no peito. O caos se instalou. Gritos, choro, gente correndo para todo lado. A polícia chegou em minutos, sirenes rasgando o silêncio da Barra. Dona Maria, em choque, não conseguia entender nada. A perícia começou a trabalhar. Fotos,
medições, perguntas para todo mundo. E aí, o delegado, um cara sério com cara de poucos amigos, chamou Dona Maria para conversar. Dona Maria, a senhora foi a última pessoa a ver o seu Jorginho vivo. Ela balançou a cabeça, nervosa. Não, seu guarda. Eu tava dormindo. Quem encontrou ele foi a Cleide. O delegado apertou os olhos. E a senhora sabe de alguma coisa que possa ter acontecido? Alguma briga? Alguma ameaça? Dona Maria pensou, e lembrou de uma conversa que tinha escutado na noite anterior. Seu Jorginho no telefone, falando alto, irritado. Eu não vou pagar, vocês estão me extorquindo. Ou não tenho medo de vocês. Contou tudo pro delegado. Ele anotou tudo, sem demonstrar nenhuma reação, mas aí veio a pergunta que mudou tudo. Dona Maria, a senhora conhecia o seu Jorginho antes de ontem? Ela engoliu em seco. Não, seu guarda. Conheci ele na praia, quando ele me ofereceu ajuda. O delegado sorriu, um sorriso frio que dava medo. A senhora tem certeza? Porque a gente encontrou isso aqui. Ele tirou do envelope pardo uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Na foto, Dona Maria, bem mais jovem, sorria ao lado de seu Jorginho. Os dois abraçados, felizes, apaixonados. Foi tirada há uns 30 anos, Dona Maria. Em frente a uma igreja em Minas Gerais. O nome do seu Jorginho era outro nessa época. E o seu também. Não é? O mundo de Dona Maria desabou. As pernas tremeram. O coração disparou. Ela abriu a boca para falar, mas a voz não saiu. O delegado continuou. Seu Jorginho, ou melhor, José, fugiu de Minas há 30 anos depois de ser acusado de matar a esposa. E a esposa dele era a sua irmã, Dona Maria, ou melhor, Dona Antônia. O silêncio tomou conta do tríplex. Só se ouvia o barulho das ondas quebrando na praia. A verdade tinha vindo à tona, como uma maré furiosa. Dona Maria, ou melhor, Dona Antônia, era a irmã da mulher que seu Jorginho tinha matado. E agora? Ele estava morto também. Mas quem teria se vingado? E por? Ué? A novela só tinha começado. O silêncio tomou conta do triplex. Só se ouvia o barulho das ondas quebrando na praia. A verdade tinha vindo à tona, como uma maré furiosa. Dona Maria, ou melhor, Dona Antônia, era a irmã da mulher que seu Jorginho tinha matado. E agora, ele estava morto também. Mas quem teria se vingado? E por quê? A novela só tinha começado. Antônia sentiu o sangue gelar nas veias. A foto, a acusação. Tudo girava na sua cabeça. Não, não é verdade, sussurrou, a voz falhando. Mas no fundo, bem lá no fundo, ela sabia que era. José, seu antigo amor, tinha se transformado em Jorginho, um monstro. O delegado a encarava, esperando uma confissão. Cleide chorava baixinho num canto. Os filhos e netos de Antônia, assustados, sem entender nada. O triplex, que um dia antes era sinônimo de esperança, agora era palco de uma tragédia familiar. De repente, no meio do caos, uma voz fininha se fez ouvir. Vovó, por que você está mentindo? Era a pequena Bia, a neta mais nova de Antônia, agarrada na sua perna. Antônia olhou, o coração apertado. Bia era sua alegria, a luz da sua vida. Mas o que a menina estava dizendo? Eu vi você ontem à noite, Bia continuou, os olhinhos arregalados. Você saiu do quarto e foi pro quarto do seu Jorginho. Você estava com uma faca. Um silêncio mortal se abateu sobre o triplex. Antônia sentiu o mundo desabar. Como assim? Bia tinha visto tudo. Bia, minha filha, você está enganada. Antônia tentou se explicar, mas a voz não saía. O delegado se aproximou de Bia, com um olhar calmo. Bia, meu amor, conta pra mim direitinho o que você viu. E Bia, com a inocência de uma criança, contou tudo, detalhe por detalhe. Viu a avó sair do quarto, viu a faca, viu a sombra de Antônia no quarto de Jorginho. Um depoimento devastador. Mas a bomba mesmo estava por vir.
Quando Bia terminou de falar, apontou para Cleide, a empregada, que estava ali encolhida num canto. Mas não foi só a vovó. A moça também estava lá. Ela estava escondida atrás da cortina. Cleide arregalou os olhos, como se tivesse levado um choque. Eu não fiz nada. Eu juro. Mas Bia não se intimidou. Eu vi. A moça estava com uma arma na mão. De repente, tudo fez sentido. A briga de Jorginho. No telefone, a chantagem, a presença de Antônia e Cleide no quarto. Uma teia de segredos e vingança que se entrelaçavam. O delegado olhou para Antônia e Cleide, com um olhar frio. Vocês duas estão presas. Mas antes que pudessem reagir, um grito agudo ecoou pelo triplex. Era um dos filhos de Antônia, desesperado, apontando para o mar. Olha lá, tem alguém fugindo. Todos correram para a varanda e viram um bote inflável se afastando rapidamente da praia. Dentro do bote, uma figura encapuzada remava com todas as forças. E então Antônia reconheceu. Era a Bia, sua netinha, a testemunha-chave, fugindo. Mas por quê? O que estava acontecendo? No bote, Bia tirou o capuz e sorriu. Um sorriso frio e calculista. E então Antônia viu. Não era Bia. Era outra pessoa. Uma mulher mais velha, com os mesmos olhos azuis penetrantes de Bia. A mulher acenou para Antônia e gritou, com uma voz estridente. Surpresa, vovó! A vingança é um trato que se come frio. E eu esperei 30 anos para servir. Antônia caiu de joelhos em choque. Quem era aquela mulher? O que ela queria? E o que tinha acontecido com a sua neta Bia? A verdade que já parecia terrível tinha se tornado um pesadelo ainda maior. A novela estava apenas começando. E o pior estava por vir. Antônia caiu de joelhos, em choque. Quem era aquela mulher? O que ela queria? E o que tinha acontecido com a sua neta Bia? A verdade, que já parecia terrível, tinha se tornado um pesadelo ainda maior. A novela estava apenas começando. E o pior estava por vir. Bia! Minha Bia! Antônia gritava, o desespero rasgando sua garganta. Cleide, algemada, olhava a cena com os olhos arregalados. Um misto de medo e surpresa estampados no rosto. Os filhos e netos de Antônia estavam em prantos, sem entender nada. A polícia confusa tentava controlar a situação, mas a verdade é que ninguém sabia o que estava acontecendo. O delegado, com a testa franzida, correu para a varanda. O bote já estava longe, quase sumindo no horizonte. Impedam que ela fuja, ele berrou para os policiais, que correram para acionar a guarda costeira. De volta à sala, o caos reinava. Antônia, transtornada, tentava juntar as peças. Quem era aquela mulher? E por que se passava por Bia? A resposta ela sabia. Estava no passado. Naquele passado sombrio que ela tanto tentava esquecer. De repente, um dos policiais se aproximou do delegado com um celular na mão. Senhor, acabamos de receber uma ligação da guarda costeira. Eles interceptaram o bote, mas a mulher não está sozinha. O delegado pegou o celular e ouviu a notícia que mudaria tudo. Senhor, encontramos outra pessoa no bote. Uma criança. Ela está ferida, mas está viva. E ela diz que se chama Bia. O silêncio sepulcral tomou conta do triplex. Antônia paralisou, o coração batendo forte no peito. Bia estava viva. Mas quem era, então, a impostora? E o que ela queria com a sua neta? O delegado desligou o celular e olhou para Antônia com um olhar sombrio. Dona Antônia, precisamos ir até a guarda costeira. Precisamos descobrir quem é essa mulher e o que ela fez com a sua neta. No caminho para a guarda costeira, Antônia não conseguia parar de pensar. Quem seria capaz de tanta maldade? Quem a odiava tanto a ponto de usar a sua neta para se vingar? A resposta, ela sabia, estava ligada a José, ao seu passado em Minas Gerais. Chegando à guarda costeira, Antônia correu para ver Bia. A menina estava deitada em uma maca, com um curativo na cabeça, mas respirava.
Com dificuldade. Ao ver a avó, um sorriso fraco se abriu em seu rosto. Vovó, ela sussurrou, com a voz fraca. Antônia abraçou a neta, as lágrimas rolando soltas pelo rosto. Minha Bia, minha querida, você tá bem? O que aconteceu? Bia tossiu, com dificuldade. Vovó, a moça me pegou. Disse que ia me levar para passear, mas me machucou e me colocou no bote. Antônia apertou a neta em seus braços, o ódio fervendo em suas veias. Quem era aquela mulher? Ela precisava pagar pelo que tinha feito. O delegado se aproximou com a mulher algemada ao seu lado. Ao ver Antônia, um sorriso de escárnio se abriu em seu rosto. Surpresa, Antônia! Demorou, mas finalmente nos encontramos. Antônia olhou para a mulher, tentando reconhecê-la. Seus olhos azuis eram familiares, mas ela não conseguia se lembrar de onde a conhecia. Você? Quem é você? Antônia perguntou, com a voz trêmula. A mulher riu, uma risada fria e cruel. Você não se lembra de mim, Antônia? Sou eu! Maria! Maria Helena, a filha de Maria das Dores. Antônia sentiu o sangue gelar nas veias. Maria Helena, a filha de sua irmã, a mulher que José havia matado. Mas Maria Helena era apenas um bebê quando José fugiu. Como ela podia estar ali, tantos anos depois? Maria Helena, mas você era apenas um bebê, Antônia gaguejou, em choque. Um bebê que cresceu com sede de vingança. Maria Helena respondeu, com os olhos brilhando de ódio. Eu esperei 30 anos para me vingar da morte da minha mãe. E você, Antônia, vai pagar por ter amado o homem que a matou. De repente, a ficha caiu. Antônia se lembrou de tudo. Do dia em que conheceu José. Do amor proibido. Da tragédia que destruiu sua família. Ela sempre se sentiu culpada. Pela morte de sua irmã. Por ter amado o homem errado. E agora, a filha de sua irmã estava ali. Para fazê-la pagar por seus pecados. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Maria Helena sorriu. Um sorriso macabro. E olhou para Antônia com os olhos cheios de maldade. Você se pergunta como eu sabia de tudo, não é, Antônia? Como eu sabia sobre José? Sobre o passado de vocês em Minas Gerais? A resposta é simples. Maria Helena respirou fundo, preparando-se para a revelação final. Eu sempre estive perto de você, Antônia. Sempre te observei, esperando o momento certo para me vingar. Eu era sua amiga, a sua confidente. Eu era Cleide. Antônia cambaleou para trás, em choque. Cleide, a empregada, a mulher que estava ali algemada, era Maria Helena. Ela havia se infiltrado em sua vida, se aproximado de sua família para se vingar. O mundo de Antônia desabou. Tudo o que ela acreditava era mentira. Sua vida, sua família, tudo havia sido manipulado por aquela mulher, por aquela criatura diabólica. E então Maria Helena riu. Uma risada estridente que ecoou pelo local. Acha que acabou, Antônia? Acha que a morte de José foi o suficiente? Está enganada. A vingança está apenas começando. E antes que Antônia pudesse reagir, Maria Helena sacou uma arma da cintura e apontou para Bia, que estava deitada na maca. Se prepare para perder tudo o que você ama, Antônia, assim como eu perdi a minha mãe. Se prepare para perder tudo o que você ama, Antônia, assim como eu perdi a minha mãe. Antônia travou. O mundo ficou pequeno. Bia, a pequena Bia, prestes a ser alvo daquela louca. Sem pensar, Antônia se jogou na frente da neta. O tiro ecoou, um estrondo que pareceu dilacerar o ar. Antônia sentiu um choque, uma dor lancinante no peito. Caiu, sem forças, por cima de Bia, protegendo-a com o próprio corpo. Vovó! Bia gritou, desesperada. Maria Helena, ou melhor, Cleidio, gargalhava. Uma risada histérica, de puro ódio. Morra, Antônia! Morra com a culpa de ter destruído a minha família. Mas, de repente, um silêncio. A risada cessou. Maria Helena arregalou os olhos, surpresa.
Olhou para baixo e viu uma faca cravada em seu peito. A mesma faca que matou Jorginho. Ela cambaleou, a arma caindo de sua mão. Olhou para trás, tentando entender. E viu Cleide, a verdadeira. Cleide, com a mão tremendo, a faca ensanguentada. Eu não podia deixar você fazer isso, Cleide sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi o que você fez com a minha vida. Me usou, me manipulou, mas não ia deixar você machucar a Bia. Maria Helena caiu morta no chão. O silêncio tomou conta do lugar. Apenas o choro de Bia e a respiração ofegante de Antônia preenchiam o ar. O delegado correu para socorrer Antônia. Chamem uma ambulância. Rápido. Enquanto os paramédicos a socorriam, Antônia olhou para Cleide. Um olhar de surpresa, de incredulidade. Você me salvou? Antônia perguntou, com a voz fraca. Cleide assentiu, as lágrimas caindo sem parar. Eu te devo muito, Antônia. Você me deu uma casa, uma família. Eu nunca vou me perdoar por ter me deixado ser usada por aquela louca. Antônia sorriu. Um sorriso fraco, mas sincero. Eu sei que você é boa, Cleide. Eu sempre soube. Na ambulância, a caminho do hospital, Antônia fechou os olhos. A dor era intensa, mas a dor maior era a da culpa. A culpa de ter amado o homem errado. De ter destruído a sua família. Mas, de repente, uma lembrança. Uma lembrança. Da noite em que Jorginho morreu. Ela estava no quarto. Sim, mas não para matá-lo. Ela queria apenas conversar, entender o que estava acontecendo. E então ela se lembrou. Viu uma sombra atrás da cortina. Uma sombra com uma arma na mão. Não era Cleide, era outra pessoa. Alguém que ela não conseguia identificar. Antônia abriu os olhos, assustada. Não foi a Cleide. Tinha mais alguém lá. Mas já era tarde. A escuridão a envolveu. Antônia desmaiou. No hospital. A notícia. Antônia estava em estado grave. A bala havia atingido um órgão vital. A vida dela estava por um fio. Enquanto isso, na delegacia, Cleide prestava depoimento. Contava tudo. Como Maria Helena a havia manipulado. Como a usou para se aproximar de Antônia. Como planejou a vingança. Mas no meio do depoimento, uma reviravolta. A polícia recebe uma ligação anônima. Não acreditem na Cleide, diz a voz do outro lado da linha. Ela está mentindo. Ela não contou toda a verdade. Ela está protegendo alguém. Alguém que está muito mais perto do que vocês imaginam. Alguém que sempre esteve ao lado da Antônia. Alguém que a conhece melhor do que ninguém. O delegado, intrigado, pergunta. Quem é essa pessoa? Quem está protegendo? A voz do outro lado da linha responde com um tom gélido. Procurem pela Bia. O silêncio toma conta da delegacia. Bia? A neta de Antônia? A menina que sobreviveu ao ataque? Impossível! Mas de repente, tudo começa a fazer sentido. As peças se encaixam. A frieza de Bia. A forma como ela sempre observava tudo em silêncio. A maneira como ela sempre se mantinha perto de Antônia. Será possível que Bia, a neta aparentemente inocente, estaria por trás de tudo? Seria ela a mente por trás da vingança? Mas por quê? Qual seria o motivo? O delegado olha para Cleide com um olhar desconfiado. Você está escondendo algo, Cleide. O que você sabe sobre a Bia? Cleide nega desesperada. Eu não sei de nada. A Bia é apenas uma criança. O delegado não acredita. Ele sabe que algo está errado, que a verdade está sendo escondida. E então, a bomba explode. Um dos policiais entra na sala, com uma pasta na mão. Senhor, acabamos de receber os resultados do exame de DNA. Comparamos o DNA da Maria Helena com o da Bia. O delegado prende a respiração. O que viria? A seguir mudaria tudo. O resultado é negativo. Bia não é neta de Antônia. Bia não é parente de Maria Helena. Bia não é quem diz ser. O mundo desaba. Bia não é a neta de Antônia. Quem é ela, então?
E quais são seus verdadeiros planos? A novela continua, e o mistério se aprofunda cada vez mais. O que vai acontecer agora? Só o tempo dirá. O mundo desaba. Bia não é a neta de Antônia. Quem é ela, então? E quais são seus verdadeiros planos? A novela continua, e o mistério se aprofunda cada vez mais. O que vai acontecer agora? Só o tempo dirá. O delegado sentiu um calafrio. A menina, o tempo todo, uma impostora. Cleide, quem é essa garota? O que você sabe? A voz dele era um trovão. Cleide tremia, a maquiagem borrada pelas lágrimas. Eu juro, delegado. Não sei de nada. Maria Helena nunca me disse nada sobre a Bia. Ela só apareceu um dia, dizendo que era neta da Antônia e que precisava de ajuda. Ninguém acreditava. A tensão era tão grande que dava para cortar com uma faca. O silêncio, pesado, era quebrado apenas pelos soluços de Cleide. De repente, um grito. Um dos policiais entrou correndo na sala com o rosto pálido. Delegado! A Antônia! Ela acordou! O delegado não pensou duas vezes. Correu para o hospital, seguido por Cleide e alguns policiais. Precisava falar com Antônia. Precisava da verdade. No hospital, a cena era de cortar o coração. Antônia, pálida, respirava com dificuldade, cercada por médicos e enfermeiras. Os filhos e netos dela choravam agarrados uns aos outros, desesperados. O delegado se aproximou da cama. Dona Antônia, preciso que me diga. Quem é a Bia? Antônia abriu os olhos lentamente. Um olhar vago, perdido. Parecia não reconhecer ninguém. Bia, sussurrou com a voz fraca. Minha netinha. O delegado insistiu. Dona Antônia, a Bia não é sua neta. Sabemos disso. Quem é ela de verdade? Antônia fechou os olhos, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Uma dor forte a atingiu, fazendo-a gemer. De repente, ela abriu os olhos, arregalados, tomados pelo terror. Uma lembrança, uma imagem nítida, clara como o dia. Não, sussurrou com a voz trêmula. Não, pode ser. O delegado se aproximou ainda mais. O que foi, Dona Antônia? O que você se lembrou? Antônia respirou fundo, como se estivesse se preparando para o pior. E então, a revelação. A bomba que explodiria tudo, mudaria tudo. A Bia, disse com a voz embargada. A Bia é filha do José. Um silêncio mortal tomou conta do quarto. Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. A filha de José. Mas como? Quando? Antônia continuou, com a voz cada vez mais fraca. Depois que ele fugiu de Minas, ele teve outra família, uma filha, a Bia. Então era isso. A Bia não era neta, era filha. Filha do homem que Antônia amou e que matou sua irmã. Uma nova peça no quebra-cabeça macabro da vingança. Mas a bomba mesmo estava por vir. Antônia fechou os olhos como se estivesse se despedindo da vida. E então, com um último suspiro, revelou o segredo mais chocante de todos. E a Maria Helena, sussurrou. A Maria Helena não era filha da minha irmã. O silêncio era ensurdecedor. O delegado não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Se Maria Helena não era filha da irmã de Antônia, quem era ela então? Antônia abriu os olhos, um brilho de loucura no olhar. A Maria Helena, disse com um sorriso macabro. A Maria Helena era filha do José, comigo. O mundo desabou. Antônia e José, juntos, um filho. E esse filho, Maria Helena, planejou toda a vingança. Mas se Bia era filha de José e Maria Helena também, eram irmãs. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Bia. A menina parada na porta, com um sorriso frio no rosto. Surpresa, vovó Antônia, disse Bia com uma voz gélida. A família está toda reunida. E então Bia sacou uma arma, apontou para Antônia e apertou o gatilho. A novela continua, ou melhor, recomeça. Surpresa. Vovó Antônia, disse Bia com uma voz gélida. A família está toda reunida. E, então,
Bia sacou uma arma, apontou para Antônia e apertou o gatilho. Um silêncio ensurdecedor. Todos paralisados. O tiro não acertou Antônia. Cleide tinha se jogado na frente. A bala pegou nela. De novo. Bia olhou para Cleide com nojo. Sempre se metendo onde não é chamada. Cleide caiu, tossindo sangue. Olhou para Antônia, um sorriso fraco. Eu te protegi. Mas a surpresa maior estava por vir. A porta do quarto se abriu de novo. Um homem, alto, forte, doido, com uma expressão furiosa no rosto. Jorginho, vivo. Todos ficaram em choque. Jorginho, morto? A faca? Eu voltei, Antônia, disse. Jorginho com a voz carregada de ódio. Para acabar o que comecei. E então a verdade veio à tona. Jorginho nunca tinha morrido. Ele tinha planejado tudo. A faca, o sangue, tudo parte de um plano diabólico para incriminar Antônia e Maria Helena. Eu sabia que a Maria Helena ia tentar me matar, disse Jorginho com um sorriso cruel. Ela sempre foi obcecada por vingança. Mas eu precisava me livrar de você, Antônia. Você sabia demais. E Bia, qual o papel dela nisso tudo? A Bia, disse Jorginho, olhando para a menina com ternura. É minha filha. Minha verdadeira filha. A Maria Helena era só um erro do passado. Bia sorriu para o pai. Um sorriso de cumplicidade. Eles estavam juntos nessa. Jorginho se aproximou de Antônia, com a arma na mão. Chegou sua hora, Antônia. Chegou a hora de pagar por todos os seus pecados. Mas, de repente, uma reviravolta inacreditável. Cleide, mesmo ferida, quase morta, Cleide se levantou. Com um esforço sobre-humano, ela pegou a arma que Bia havia deixado cair, apontou para Jorginho e atirou. Jorginho caiu, morto. No chão, o silêncio tomou conta do quarto. Apenas a respiração ofegante de Cleide e o choro dos filhos. E netos de Antônia preenchiam o ar. Cleide olhou para Antônia com um sorriso fraco. Eu te salvei de novo. E então desmaiou. Antônia olhou para o corpo de Jorginho. Não sentia nada, apenas um vazio. Olhou para Bia. A menina estava em choque, sem saber o que fazer. Antônia se aproximou de Bia, pegou a menina pela mão. Vamos, Bia, disse Antônia, com a voz calma. Vamos embora daqui. Vamos recomeçar, juntas. Bia olhou para Antônia, com os olhos cheios de lágrimas, e assentiu. Juntas. Antônia e Bia saíram do quarto. Deixaram para trás o caos, a morte, a vingança. Mas para onde iriam? O que fariam? E o mais importante, quem era Antônia de verdade? E qual era o segredo que ela escondia? Afinal, ainda havia uma pergunta sem resposta. Quem realmente contratou Cleide? A novela está longe de terminar. Juntas, Antônia e Bia, saindo daquele quarto de hospital. Para onde? Ninguém sabia. Mas, de repente, uma voz que fez Antônia gelar. Onde pensam que vão? Antônia se virou. Era ele, o delegado, com uma expressão estranha. Delegado? Antônia perguntou, confusa. O que está acontecendo? O delegado não respondeu, apenas olhou para Bia. Um olhar de reconhecimento? Bia, disse o delegado com uma voz suave. Chegou a hora. Bia sorriu. Um sorriso frio, calculista. Um sorriso que Antônia nunca tinha visto. Sim, papai, disse Bia. Chegou a hora. Papai? O delegado? Pai da Bia? O que estava acontecendo ali? Antônia sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. A verdade estava vindo à tona. Uma verdade terrível. Você, Antônia sussurrou, olhando para o delegado. Você e a Bia, vocês planejaram tudo isso? O delegado sorriu. Um sorriso de vitória. Sim, Antônia, disse o delegado. Nós planejamos tudo, desde o começo. E então a história toda se revelou. O delegado, o verdadeiro pai da Bia, era um antigo sócio de Jorginho. Um sócio que Jorginho tinha enganado, roubado, deixado na miséria. O delegado jurou vingança.
Mas ele não podia se aproximar de Jorginho diretamente. Ele precisava de alguém que estivesse perto de Jorginho, de alguém que Jorginho confiasse. E foi aí que ele encontrou Bia, a filha bastarda de Jorginho, uma menina abandonada, cheia de ódio no coração. Juntos, o delegado e Bia planejaram a vingança perfeita. Eles se infiltraram na vida de Antônia, manipularam Cleide, armaram para cima de Maria Helena. Tudo para destruir Jorginho e Antônia. Antônia era apenas uma peça no jogo, uma peça descartável. Mas por quê? Antônia perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que fazer tudo isso comigo? O delegado sorriu, um sorriso cruel. Porque você amou Jorginho, Antônia, disse o delegado, e por isso você merecia sofrer. E então o delegado sacou uma arma, apontou para Antônia. Chegou sua hora, Antônia, disse o delegado. Chegou a hora de pagar por todos os seus pecados. Mas de repente, Bia se jogou na frente de Antônia. O tiro pegou em Bia. A menina caiu, morta, nos braços de Antônia. O delegado ficou em choque. Ele não queria que isso acontecesse. Ele amava Bia. Não, gritou o delegado, desesperado. Não, o que eu fiz? E então a verdade veio à tona. A verdade que nem o delegado sabia. Bia não era filha de Jorginho. Bia era filha de Antônia. Um segredo guardado por anos. Um segredo que Antônia nunca teve coragem de revelar. Jorginho nunca soube que tinha uma filha com Antônia. E o delegado matou a própria neta. A loucura tomou conta do delegado. Ele apontou a arma para a cabeça. Eu não mereço viver, gritou o delegado. Eu matei minha própria neta. E então, um tiro. O delegado caiu morto no chão. Antônia olhou para os corpos. Jorginho, Cleide, Maria Helena, Bia, o delegado. Todos mortos. Todos vítimas de uma vingança sem fim. Antônia estava sozinha. Completamente sozinha. Mas, de repente, uma voz familiar. Vovó? Antônia se virou. Não podia ser. Cleide, viva! Como? Impossível. Cleide sorriu. Um sorriso misterioso. Eu voltei, vovó, disse Cleide. E tenho muitas coisas para te contar. A novela recomeça. E agora, tudo mudou. Tudo que Antônia sabia era mentira. Quem era Cleide de verdade? E qual o segredo que ela escondia? Eu voltei, vovó, disse Cleide. E tenho muitas coisas para te contar. Antônia não entendia nada. Cleide? Viva? Como? Era um milagre? Uma alucinação? Cleide se aproximou, um sorriso enigmático no rosto. Pegou a mão de Antônia com delicadeza. Vovó, disse Cleide com a voz suave, você não sabe quem eu sou, não é? Antônia balançou a cabeça, confusa. Quem era aquela mulher? Que segredos ela escondia? Eu sou a sua filha, vovó, disse Cleide. A sua filha que você abandonou há muitos anos. Um choque. Antônia sentiu o mundo girar. Cleide, sua filha. Mas como? Quando? Eu sei que é difícil de acreditar, disse Cleide, vendo a confusão no rosto de Antônia. Mas é a verdade. Eu sou a filha que você teve com o José, antes da sua irmã. A história toda mudava de repente. Antônia e José, um amor proibido, um filho abandonado. E agora, a filha estava de volta para se vingar? Você sabia de tudo? Antônia perguntou, com a voz trêmula. Sabia que eu era sua mãe? Cleide assentiu. Sim, vovó, eu sempre soube. Eu esperei anos para me encontrar com você, para te conhecer, para te perdoar. Perdoar? Cleide perdoando Antônia? É possível? Depois de tudo o que aconteceu? Eu sei que você sofreu muito, disse Cleide. Eu sei que você se arrepende do que fez. Eu te perdoo, vovó. Eu te amo. Um abraço. Um abraço apertado, cheio de emoção. Antônia e Cleide, mãe e filha, finalmente juntas. Mas a felicidade durou pouco. De repente, sirenes. Muitas sirenes. A polícia. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Vários policiais entraram, com as armas em punho.
Mãos para cima! Gritou um dos policiais. Vocês duas estão presas. Presas? Por quê? O que estava acontecendo? Vocês são acusadas de, disse o policial com uma expressão sombria, de assassinato. Assassinato? Antônia e Cleide? Impossível. Nós não fizemos nada, gritou Antônia, desesperada. Nós somos inocentes, mas ninguém acreditou. Antônia e Cleide foram algemadas e levadas para a delegacia. Na delegacia, a verdade veio à tona. Uma verdade ainda mais chocante. Antônia e Cleide eram as verdadeiras culpadas por tudo. Elas tinham planejado tudo desde o começo. Jorginho, Maria Helena, Bia, o delegado, todos foram vítimas de um plano macabro tramado por Antônia e Cleide. Mas por quê? Qual o motivo de tanta maldade? A resposta estava em um segredo do passado. Um segredo que Antônia e Cleide guardavam a 7 chaves. Um segredo envolvendo a morte da irmã de Antônia. A verdade estava prestes a ser revelada. E quando ela viesse à tona, nada seria como antes. A novela está apenas começando. E o pior ainda está por vir. Na delegacia, a ficha caiu de vez. Antônia e Cleide, as duas juntas. Um plano mirabolante que começou lá atrás com a morte da irmã de Antônia. Uma vingança que atravessou décadas, destruindo tudo e todos. Mas por quê? O que aconteceu com a irmã de Antônia? E qual era o papel de Cleide nisso tudo? A verdade veio à tona como um tsunami. A irmã de Antônia, na verdade, amava José. Mas José era obcecado por Antônia. No dia do casamento, a irmã tentou impedir a união. José, cego de raiva, a matou. Antônia, consumida pela culpa, jurou vingança. Anos depois, encontrou Cleide, uma órfã abandonada. Viu nela a chance de colocar seu plano em ação. Criou Cleide como uma filha, ensinando-a a odiar José e sua família. Juntas, tramaram cada detalhe. Mas no fundo, Antônia amava Cleide como uma filha de verdade. E Cleide também amava Antônia, mesmo sabendo de toda a verdade. No tribunal, o veredito: culpadas. Antônia e Cleide foram condenadas à prisão perpétua. No olhar de ambas, arrependimento e um amor incondicional. Na cela, Antônia se aproximou de Cleide, pegou em sua mão. Me perdoa, filha, sussurrou. Eu te amo. Cleide sorriu, com os olhos marejados. Eu também te amo, mãe. E assim, juntas, Antônia e Cleide enfrentariam o resto de seus dias, presas, mas unidas pelo sangue, pelo amor. E por um segredo sombrio que as ligaria para sempre. Mas espere, a história não acaba aqui. No meio de tanta confusão, uma pergunta paira no ar. O que aconteceu com o dinheiro de Jorginho? Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Será que Antônia e Cleide esconderam uma grana antes de serem presas? Ou será que existe uma terceira pessoa envolvida, observando tudo de longe, pronta para dar o bote? E você? Tá esperando o quê? Você precisa se inscrever agora. Se você acha que essa novela mexicana acabou, tá muito enganado. A verdade é que essa história tá só começando. Tem muito mais mistério, reviravoltas e segredos chocantes vindo por aí. E se você não se inscrever agora, vai perder tudo. Esmague o botão de like agora! Mostre que você é um fã de verdade e que está ansioso para saber o que vai acontecer com Antônia e Cleide. O algoritmo do YouTube tá de olho. Se você não der o seu like, ele não vai te mostrar os próximos vídeos. Então, não perca tempo e deixe o seu like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quem você acha que pegou o dinheiro de Jorginho? Qual o segredo que Antônia e Cleide ainda escondem? Sua opinião é muito importante. Queremos saber o que você pensa. Deixe o seu comentário agora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Mostre para seus amigos que você tem bom gosto e que acompanha as melhores histórias. Compartilhe agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, não seja um espectador passivo. Seja um fã ativo. Se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos descobrir os próximos capítulos dessa saga.